Esses dias eu estava conversando com o Rafael Sanson. Vou até botar o link dele aqui. Bota o link dele aqui embaixo, tá? Rafael Sanson, fantástico. A gente estava conversando sobre alguns livros, essas coisas, né? Principalmente sobre René Girard, Desejo Mimético, essas coisas. E daí ele me soltou uma pergunta que é o motivo deste vídeo aqui, que eu fiquei pensando, falei, cara, que tema excelente. Não deu tempo de conversar com o Rafael, mas eu vou conversar aqui com vocês. Qual é essa pergunta? É uma pergunta que ninguém se faz, mas quando ele me fez essa pergunta, tirando sarro, eu falei, cara, isso aí dá caldo pra manga. Simplesmente a pergunta é, você vive contra quem? Você vive contra quem? Você já se perguntou isso alguma vez na sua vida? Hoje em dia, nesse mundo de comparações, nesse mundo de conquistas, de ganhar mais likes, de conseguir superação, quando a gente para pensar, o que acontece? Possivelmente você está lutando contra alguém ou está lutando contra algo, e é sobre isso que eu quero conversar com você aqui. Mas antes, dois recadinhos, que na verdade são vários, mas dois em especial. Primeira coisa, me siga aqui, já deixa seu like e já deixa um comentário também, porque isso engaja o vídeo, faz a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá? A segunda coisa, eu quero te convidar a participar da grande volta do podcast do Bom Senso, tá? Quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, já saiu o episódio 14, que é a grande volta. Mas o que acontece? Eu vou estar toda quarta-feira ao meio-dia para, ao vivo, estar com vocês falando sobre algum tema. Os podcasts, eles tinham a ideia de analisar filmes, tá? No podcast que eu vou ter agora, eu analisei o Forrest Gump, tá? Um filme clássico, não é mesmo? Porém, eu posso trazer outros temas, enfim, a gente pode conversar, porque a ideia é a gente estar um pouco mais próximo. Então, no almoço de quarta-feira, esteja comigo. Meio-dia estarei aqui. Possivelmente o podcast vai durar aí uns 40 minutos, uma hora. Não é aquele podcast de 3 horas, até porque, primeiro, eu estou sozinho. Segundo, eu estarei com fome. E terceiro, na quarta-feira eu atendo muito na sequência, 1h30 eu tenho paciente já. Então, o podcast vai ser mais ou menos a duração dos meus vídeos aqui, mas vai ser muito interessante porque estaremos conversando, estaremos dialogando. E nesse podcast, além de fazer análise de filme, eu vou fazer análise aí de qualquer dúvida que você tenha, você vai poder fazer pergunta, interagir comigo ao vivo. Então, toda quarta-feira nós teremos o podcast do Bom Senso. Fala, minha senhora, o seguinte, Jota, isso significa que a gente não vai mais ter os 5 vídeos por semana? Não, os 5 vídeos por semana continuarão, mas você vai ter esse plus, que é o podcast. E mais, além do podcast do Bom Senso, nós também teremos o quê? O clube do canal. Exatamente isso, meus caras. Agora eu vou começar também a gravar e também ter conteúdos exclusivos. Então fique atento, o clube do canal vai ser muito barato, tá? Por mês vai ser menos de R$10, sabe? Algo muito simples que eu vou explicando para vocês aqui e vou também estar sempre explicando ali nos podcasts. Então não perca, principalmente o podcast e não perca a assinatura, o clube do canal aqui da Terapia do Bom Senso, que eu tenho certeza que eu vou levar mais bom senso ainda, de uma forma mais exclusiva, mais assim intimista, mais próxima do que eu trago aqui para vocês. Beleza? Mas vamos lá. Vamos dar sequência. Você vive contra quem? É esse o tema de hoje. Como é que a gente pode elaborar essa questão? E o que é que me veio na cabeça quando eu falei com o Rafael? A primeira coisa, né? Nós vivemos muitas vezes a nossa vida e não pensamos nela, né? Tem um vídeo aqui que eu gravei sobre a rotina, que a rotina nos engole, sobre o ritmo de vida e viver no automático, tá? Mas o que é interessante a gente pensar, então? É muito normal nós entrarmos numa rotina, começarmos a tomar escolhas e não pensarmos nela. Não pensarmos nela. Ou melhor, não pensarmos o suficiente nela, tá? Por quê? Principalmente porque nós não temos tempo, porque estamos sempre na tal da correria. Segundo, nós não temos muitas referências. Terceiro, nós não levamos a sério as nossas questões. Então, muitas vezes a gente fica em dúvida, não sei se eu faço tal curso, tal faculdade, eu não sei se eu estou preparado ou não, mas assim, mas né, vamos lá, né? E o último aqui é, normalmente, e eu digo por mim mesmo, nós não temos coragem de tomar as decisões que nós deveríamos tomar. Nós não temos muito culhão, nós não temos muita força psicológica. De qualquer maneira, uma dessas 4 ou qualquer outra justificativas, até que você quiser, escreve aqui embaixo. Me diz aí, por que você acha que nós não pensamos na nossa vida? Mas enfim, de qualquer maneira, é visível que nós não pensamos na vida. Tanto que um exemplo que eu dou para vocês são os pacientes que chegam para mim
e falam, Jota, eu nunca fiz terapia. Até aí tudo bem, eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia. Mas tem muita gente que chega até mim, ou vai fazer o atendimento pontual, ou vai fazer terapia. Por sinal, o link está aqui embaixo, é só clicar ali e marcar um horário comigo. Né? O atendimento pontual é um atendimento de 1h30, terapia é terapia, como vocês sabem. E muitas vezes eu começo a conversar e eles falam, pô, eu deveria ter começado antes. Eu sei que eu já deveria ter feito terapia antes e eu ainda não fiz. Então tem muita gente que traz essa ideia do demorei para começar a pensar. Demorei para começar a terapia. E demorar para começar a terapia, de certa maneira, reflete o quê? Demorei para começar a pensar seriamente na minha vida. Ou seja, nós temos uma dificuldade em parar um pouco e realmente refletir. E muitas vezes, com toda a confusão e toda a ressaca da correria, no final de semana nós estamos muito cansados. Não é mesmo? A galera aí como é que é? Jornada 6x1. Cansativa pra cacete. A galera autônoma, jornada 7-0. Cansativo pra cacete. Entende? Então a gente não tem tempo e a gente programa algumas coisas, a gente não tem muita paciência, às vezes a gente não tem energia mental para pensar nessas coisas. Então, muitas vezes, infelizmente, você já passou dos 20, ou você já passou dos 25, dos 30, dos 35 e nunca parou de fato para pensar. Também, ultimamente, eu vejo que tem um povo, né, chegando até a mim, né, até vocês sabem, né, sou católico, enfim, né, já faz um tempo que eu estou trabalhando com vários projetos e tem algum diálogo com isso. Tem muita gente que chega para mim e fala, eu me converti, ou então mudei de vida, ou então, eu tinha uma vida desregrada, agora está muito melhor. Então, assim, esse life change, mas cada vez mais eu estou percebendo que essa mudança, ela está acontecendo com a galera de 30, 35, 40, 45, 50, 60, ou seja, a galera casada já com filho. E aí que vai caindo a ficha e aí que vai pensando na vida, tá? Mas enfim, mesmo você pensando na vida, mudando a vida, o que vai acontecer é que automaticamente ou não, você vai criar uma narrativa e você vai criar cenários mentais na sua cabeça. O que eu quero dizer com uma narrativa? Você invariavelmente vai olhar a sua vida como uma história em que você é o personagem. E, invariavelmente, eu falei muito pouco aqui nesse canal sobre arquétipos, esse tipo de coisa, mas, invariavelmente, você vai acabar olhando para você e pensando e se colocando num certo tipo de narrativa, ou seja, num certo tipo de personagem da sua própria história. Exemplo, você é o sujeito esforçado que nunca dá certo, você é a garota prodígio que era mais inteligente, era mais bonita da escola e hoje está com um emprego mais ou menos num casamento frustrado. Você é o cara que, para as coisas darem certo, tem que fazer um esforço desgraceira. Ou você é aquela pessoa que deu certo, mas por descuido, porque você é distraído, você perdeu tudo. Ou você é aquela pessoa que está dando certo, a pessoa que está funcionando, que está com um casamento legal, mas acha que a qualquer momento vai receber uma má notícia, que seu marido te traiu, que um filho morreu, qualquer coisa do gênero, entende? Ou você acha que aquela pessoa que vai remar e vai morrer na praia. Ou você é a pessoa que nasceu na época errada. Eu sempre quis casar, coisa e tal, e agora o mundo do jeito que tá não tá dando certo. Ou você foi o enganado. Eu acreditava no amor, acreditava no casamento, agora tô numa merda. Ou seja, todo mundo tem uma narrativa na sua cabeça. Todo mundo tem um certo tipo de história que conta para si mesmo, tá? E eu não estou dizendo que está errado você fazer isso. Eu também tenho a minha história. Eu também tenho as minhas histórias. Eu também tenho as minhas tensões. Também tem certos tipos de narrativa que eu tenho a tentação de cair. E outras narrativas que não. Né? Tanto que essas narrativas, às vezes, a gente tem umas 2, 3 na nossa cabeça, né? Então, se você é o cara esforçado que nunca dá certo, quando a coisa dá certo, você já entra no modo jornada do herói. Não, eu sou o cara que me esforçou e aí eu consegui. Aí quando você tá dando certo, alguma coisa dá uma ruída, meu Deus do céu, na verdade eu fui o iludido. O cara que deu certo para depois apostar no cavalo errado, tinha tudo para ganhar, não ganhou. Ou seja, nós vamos contando essas histórias, tá? E o que acontece é que quando vamos contando essas histórias e quando vamos criando esses cenários, invariavelmente nós geramos o quê? Metas, objetivos, né? Algum tipo de conquista que nós temos que, né? Desculpa a redundância, alguma conquista que nós temos que conquistar e vencer alguns desafios para então chegar lá, entende? Todo mundo tem isso, tem algumas metas, alguns objetivos e também alguns obstáculos. E a gente começa
como se fosse, né, hoje em dia tem esse termo, a gamificação. O que é gamificação? É você transformar alguma atividade em um jogo, não é mesmo? Então tem muitas empresas que fazem isso. Se você bater o ponto, você fazer as metas, você ganha mais pontos, coisa e tal, blá, blá, blá. Mas na nossa cabeça, nessa nossa cabeça nem um pouco normal e com bom senso, às vezes a gente entra num nível de pá, né? Eu tinha que ter chegado naquele ponto. Um pensamento clássico, que com certeza você já teve, para provar para você que você bota umas metas, uns obstáculos, uns desafios e você vai criando esses cenários da sua cabeça, como se fosse um jogo ou como se fosse um filme de terror. Um exemplo, se você já pensou, não imaginava que com essa idade passaria por esse tipo de dificuldade. Se você pensou isso, você com certeza botou algumas metas, traçou alguns objetivos e agora você sente que você está perdendo. Né? Se isso fosse o Campeonato Brasileiro, você achando que entrou em campo para ser um dos times que ia disputar a Libertadores, na verdade você está na zona de rebaixamento, não é mesmo? Você achou que você ia estar lá disputando a final, mas na verdade você está na zona de rebaixamento. E veja, quando a gente começa a fazer esse tipo de meta, objetivo, nós não podemos esquecer que nós estamos na sociedade do espelho, nós estamos na sociedade de vitrine, em que toda hora nós estamos olhando para o lado. Principalmente por quê? Por causa das redes sociais. A todo momento estamos olhando para o lado. A todo momento estamos nos comparando com o outro. A todo momento, eu gravei um vídeo aqui chamado O que é que você quer da sua vida? A todo momento nós estamos desejando algo que até ontem a gente não desejava porque alguém deseja, tá? Esse é o princípio do desejo mimético, que um dia ainda vou explicar aqui. Mas veja, com certeza, né, se você quer conquistar um certo tipo de emprego, um certo tipo de vaga de emprego, ou se você quer ganhar um destaque na sua área, digamos que você é advogado, com certeza você acompanha, segue pessoas que já chegaram lá. E rola aquele misto de desejo e de inveja, não é mesmo? Se você, no meu caso, psicólogo, terapeuta, coach, né, a galera aí de desenvolvimento pessoal, com certeza tem pessoas que você se mede e você fica vendo o quanto que elas estão crescendo, o quanto você não está crescendo, ou enfim, esse tipo de coisa. E se você cresceu, você fica olhando para os seus competidores para ver se eles estão crescendo tanto quanto você, e enfim. Com certeza você faz isso, porque hoje em dia é muito difícil nós traçarmos metas pessoais e nós traçarmos objetivos e nós vermos as dificuldades sem essas metas pessoais estarem associadas com alguma pessoa. As nossas metas pessoais hoje em dia não é conquistar um cargo, é ser um certo tipo de pessoa ou ser aquele cara, ou ser aquela mulher, ter aquela vida, o chegar lá. O chegar lá não é mais financeiro, não é mais a conquista, é ser um certo tipo de pessoa, é ser como ele. E o que é inveja? É ser ele, né? E ele não pode, né? Digamos assim, você tem uma competição lá com o Joãozinho. Eu quero ser como o Joãozinho e o Joãozinho não pode ser mais do que ele é, porque já está difícil ser ele. Imagina se ele é mais, entende? E aí começa a acontecer uma coisa que eu vejo com muita frequência, em que nós miramos e ficamos olhando pessoas que já chegaram lá, mas a distância é muito grande. E o que acontece? A gente começa a olhar para os pares, para as pessoas que estão no nosso nível. E aqui a gente começa a se incomodar demais. Porque aquilo que eu gostaria de fazer e eu não estou conseguindo, já me frustro. Agora, se o outro consegue fazer aquilo que eu gostaria de fazer, nossa, isso é como se dói muito, parece que dói o dobro. Não é mesmo? E aí, não raro, a gente entra na pergunta inusitada que é necessária que você faça para você mesmo. A pergunta é, você está vivendo contra quem? Contra quem? Quem são esses seus inimigos? Quem são essas pessoas que você está tentando alcançar? Entende? Quem são? Você está vivendo contra alguém. Você cria uma oposição com uma pessoa. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Tá. Então, assim, é necessário que você repare e perceba que hoje em dia tem muito essa coisa de vamos lá, vamos ver, vamos ter modelos, vamos ter pessoas, vamos ter exemplos positivos, vamos ter inspirações, mas dentro de você, às vezes esses modelos, inspirações, não acontecem.
São praticamente inimigos mesmo. Eu estou lutando contra. E aí, quando você encontra essas pessoas, é uma falsidade do cacete. Ou você fica com aquele misto de, sabe? Eu encontro a pessoa, vou conversar, a pessoa me pede uma dica, eu dou uma dica, eu me sinto trouxa porque eu tô ajudando meu inimigo. Sabe? Fica um negócio assim, cara. Entende? Eu não estou dizendo para você que você não possa ter alguém que realmente faça uma competição e realmente seja um belo de filho da puta. Eu não estou negando isso. Às vezes, dependendo da área que você tá, dependendo aí do trabalho que você tá, o teu colega do lado tá querendo puxar o teu tapete. Não é você que escolheu como inimigo, ele que quer acabar com a tua vida e você tem que se defender. Eu entendo esse tipo de coisa. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes, mesmo essa pessoa não tendo nem noção de que você está competindo com ela, você está competindo com ela. Então a pergunta que eu faço aqui, e eu quero que você pense na sua vida, você está vivendo contra quem? Como que você pode descobrir quem são essas pessoas, tá? Como que você pode descobrir contra quem que você está vivendo, tá? Primeira pergunta, você quer constantemente provar para você mesmo, interiormente às vezes, que você é melhor que aquela pessoa. Então a pessoa faz alguma coisa, você pensa, a pessoa fez tal coisa, mas a pessoa fez tal coisa, mas eu faria melhor. Se eu tivesse o dinheiro dela, se eu tivesse... Você começa a fazer esse tipo de coisa. Você quer provar que você é melhor. Ou a pessoa fez tal coisa e você, a pessoa está falando sobre um certo tipo de livro, você vai lá e você quer comprar o livro, porque você quer ler, você quer estudar para ver se aquilo vale a pena. Entende? Às vezes é isso. Você fica tentando provar que é melhor sem parar. Internamente fica um incômodo. Um incômodo de que parece que você não é suficiente. Para quem? Para você? Não. Você não é suficiente para o outro. Segunda coisa. Você fica internamente fazendo esses jogos de compensação. O outro tem mais dinheiro, mas eu sou mais bonito. O outro conseguiu um cargo, mas eu sou autônomo. O outro não sei das quantas, mas eu não sei das quantas. Você não consegue... Às vezes a pessoa tem uma vida completamente diferente de você. Vou dar um exemplo. Eu sou um sujeito que me formei em psicologia e fui, assim, como é que é? Por caminhos alternativos eu fui estudar psicologia. Então eu não fui para academia, né? Não estou falando academia de musculação, estou falando faculdade. Não fui fazer mestrado, não fui fazer doutorado, entende? Estou aí terminando uma alemão, uma pós. Ou seja, então aí, é um outro tipo de caminho. Eu fui pelo underground, não é mesmo? Fui pela periferia da psicologia. Consegui algumas coisas, sim. Mas muitas vezes o que acontece? Uma pessoa como eu pode ficar olhando pro cara, o cara tem mestrado, tem doutorado, mas não sabe metade do que eu sei. E aí o que acontece? Posso ficar olhando essa pessoa em que ela tá lá no universo dela, lançando uns livros acadêmicos, fazendo parte de congresso que eu nunca quis e nunca vou fazer parte, porque eu fui por um outro caminho, que tem também suas glórias e também tem seus desafios, mas eu posso ficar olhando para ficar comparando, eu fico criando. Então muitas vezes acontece isso. Você é uma pessoa solteira que fica comparando com uma mulher casada. Tá casada, tá com filha, mas assim, ela não tem a liberdade que eu tenho. E internamente você fica numa competição de compensação. Quem que é melhor se a gente for calcular? Que cálculo é esse, minha senhora? Que cálculo é esse, meu cara? Então o primeiro ponto é você ficar provando que é melhor. Segundo ponto, você fica fazendo compensações, tá? E o terceiro ponto, entende? Que eu coloquei aqui, que é óbvio, o que? Você fica constantemente se medindo. Constantemente se medindo. É aquela pessoa que você entra no perfil para ver o que está fazendo. Não segue, mas entra no perfil para ver o que está fazendo. Né? Inclusive, eu assisti recentemente uma aula que o Rafael gravou sobre desejo mimético, enfim, e ele fala exatamente isso. Ou seja, você fica seguindo e acompanhando uma pessoa e você não segue ela porque você não quer dar o gostinho, sabe? Então você fica olhando e fala, mas por que isso? Por que você está fazendo isso? Então, nessa maneira, o que vai acontecendo é que a gente vai Ô, João Pereira, você está aqui, João Pereira? A gente vai perdendo essa noção de minha conquista, de quem eu sou, do que eu quero conquistar. Um exemplo que eu te dou, eu pessoalmente, eu trabalhava muito no Instagram, né? Hoje em dia é só meme, Instagram. O Instagram tá lá para meme. E seguia muita gente. E eu lembro que muitas vezes eu ficava ansioso, eu me dava certa irritação.
Irritação do quê? Porque outras pessoas estavam conseguindo gravar mais posts, ter mais qualidade, fazer eventos, ter mais seguidores, ter mais likes, e eu não estava conseguindo, por mais que eu me esforçasse. E o que aconteceu? Quando eu vim para o YouTube, como o YouTube tem outra dinâmica, e eu parei de acompanhar todo mundo, cara, minha vida está muito mais fácil. E incrivelmente está muito melhor de seguidor. Então, ou seja, tudo facilitou na minha vida, porque eu parei de comparar. O que acontece é que nesse vivendo contra quem, o que a gente tem que entender é que você não vai, se você ficar olhando muito para uma pessoa e você superar essa pessoa, você não deixa de olhar para essa pessoa. Este é o problema. Este é o problema. O problema é a gente acreditar que o que eu preciso é superar esta pessoa ou superar esse tipo de, né? As pessoas que tiraram sarro de mim agora vão ter que dar o braço a torcer. Né? Vou dar um exemplo, né? Na faculdade. Teve gente que me achava um idiota na faculdade, tinha professor que falou que não sabia o que eu estava fazendo lá, enfim, teve várias esse tipo de coisa. Imagine se até hoje eu estivesse gravando o vídeo aqui pensando, não, porque eu quero ainda provar para esses, eu ainda quero encontrá-los um dia. Então, imagine isso. Ou seja, uma realidade que não existe mais, uma realidade que... Mas internamente eu posso continuar. Eu posso continuar. Vou dar um exemplo. Na minha sala de faculdade, nenhum outro profissional na minha sala tem um canal no YouTube com tanto seguidor quanto eu tenho. Entende? Eu não tenho nada contra ninguém lá, só, tá? Mas o que acontece? Se eu tivesse algo contra alguém, eu poderia, mesmo tendo 1 milhão de seguidores, ainda querer... Não, eu vou provar para aquela pessoa que eu sou melhor porque naquele dia ela me humilhou. Então, muitas vezes, nós vamos criando tensões com pessoas que a gente já ou venceu, já superou, ou não fazem mais, que nem lembram quem você é, entende? É tipo aquela moça, o cara larga a moça entra numa jornada de 2 anos para ficar bonita, sarada, gostosa, inteligente, para quando aparecer na frente do cara, o cara olhar e falar, meu Deus, me perdoe. Aí a mulher aparece na frente do cara, o cara olha e fala, nossa, que legal, e aí, como é que você tá? E ela querendo mostrar que ela tá podendo, coisa e tal, e o cara fala, que legal. Não, casei, tô casado com 2 filhos, nossa, que legal. Puta, que bom te ver bem, que bacana. Às vezes até o cara olha e fala, pô, a gente se envolveu lá 2 anos atrás, pô, desculpa aí, acho que cagada, pensando bem. O cara até pede perdão, sei lá. E a mulher lá querendo um desejo de vingança, não tem mais como ter vingança com um sujeito que não tem mais, entende? O sujeito não tem mais nenhum interesse na sua história. O sujeito, a sua ação muitas vezes de vingança, de compensação, o cara nem sabe que está acontecendo. Mas na sua cabeça tudo isso faz sentido. Ou seja, você está vivendo contra alguém. Então eu volto a fazer a pergunta. Você está vivendo contra quem? Você está vivendo contra quem? Pense muito bem nisso. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe. Você quer jogar na cara, é um irmão, é amigo de infância. Às vezes você quer voltar lá e esfregar na cara o quão bom você tá. Ou seja, você não consegue viver por você na sua base ou com modelos positivos. Você não consegue imitar ou então entrar numa competição positiva com pessoas que você acha legal, que você acha bacana, tudo mais. Né? Vou dar um exemplo, o Rafael Sanson aqui, o Elton Luiz também, que eu já citei aqui, 2 pessoas que eu admiro demais e eu vejo os vídeos dele e eu me inspiro, tanto que eu tô vindo aqui gravar um vídeo inspirado no outro vídeo dele, coisa e tal. Muita coisa já falei do Elton Luiz aqui também. Ou seja, muitas vezes a gente pode ter uma competição positiva. Puta, que legal, o cara falou sobre aquilo, também vou falar. Que livro que é esse? Quero estudar, também vou falar. Vamos conversar, vamos dialogar, tudo, e a gente vai se ajudando. Não. Você quer pegar misteriosamente para poder jogar na cara de alguma maneira. E como nós estamos numa vida de vitrine e nós estamos numa vida comparativa, é muito fácil vir essa raiva contra o outro. Em vez de ver o outro como alguém que pode te auxiliar, você vê o outro como alguém que você tem que superar. E, de certa maneira, eliminá-lo, se possível. Entende? E o que acontece é, com a graça de Deus, a gente não pode eliminar as pessoas. Com a graça de Deus, né? Senão, Deus me dá a paciência que você me der, força, eu soco a mão na cara. Graças a Deus não dá pra fazer isso, não é mesmo? Mas então pense, contra quem você está lutando? Contra quem você está vivendo? Contra quem, tá? E o que eu te digo? O que eu te digo para você poder sair disso? Primeira coisa, se você quiser, marque um horário,
Marca o horário de terapia, porque isso é algo que às vezes a gente tem vergonha de falar. Então tem um link aqui embaixo, pode marcar o horário de terapia ou, como eu disse, atendimento pontual, de 1h30, tá? Senta em 1h30 a gente faz o nosso melhor. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é aquela segunda regra do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Não se compare com quem o outro... Como é que é? Não se compare com quem o outro foi ontem. Se compare com... Não se... Como é que é a caceta da frase? Agora perdi. Não se compare com quem o outro é hoje, mas com quem você foi ontem. Não se compare com a conquista do outro de hoje. Se compare com a sua conquista de ontem. Tá? Consegui. Não se compare com a conquista do outro. A conquista de hoje do outro. Se compare com quem você foi ontem. Pegue o seu próprio parâmetro. Veja o quanto melhor. Eu digo para vocês, desde que eu saí do Instagram, estou aqui no YouTube, eu fico olhando as minhas estatísticas. Quais vídeos funcionam, quais vídeos não funcionam, que tipo de tema que dá para desdobrar, vendo os meus comentários. Nossa, parece que minha vida facilitou demais. Significa que eu não olho mais para o lado? Não, é porque é impossível. Um dia eu vou explicar para vocês, é impossível não olhar para o lado e não ter modelos de comparação. Mas o que acontece é o quê? Tem muita coisa que eu posso desdobrar a partir das coisas que eu mesmo fiz. Então, muitas vezes você perde o senso de conquista, você perde o senso de esforço, você perde o senso de identidade. Por quê? Porque você está olhando para a conquista, o esforço e a identidade do outro e não olhando para a sua. E quando você perde a sua ideia de conquista, consciência de conquista, de esforço e de identidade, ou seja, você vai realmente ficar girando em volta dos outros. E quanto mais você girar em volta dos outros, menos você vai ser você mesmo. Você vai querer ser né? Digamos assim, você está se comparando com o Joãozinho. Você vai querer ser um anti-Joãozinho. Você não vai querer ser o Pedro, você vai querer ser o anti-João. Muita gente faz isso. Não tem uma vida, pessoal. A vida dele é ir contra algum movimento, alguma ideia, ir contra algum tipo de pessoa, ir contra certas pessoas em específico. Então pensem nisso. Pensem nisso. Você está vivendo contra quem? Faz sentido para você? Te pergunto, faz sentido para você? Escreve aqui embaixo então. Como é que é para você essa questão de inveja, comparação, dificuldade, essas compensações internas? Eu vejo muito, já vi muito em mim, eu também tenho isso hoje em dia, compensações internas, esse tipo de coisa, que tipo de obstáculo, você quer ficar se provando, sabe? Sempre parece que a vida é uma maratona, sabe? E às vezes é uma maratona na questão de intimidade com a esposa, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, com quantidade de filho, com quantidade de dinheiro, onde mora, que roupa tem, que tênis tem, que celular. A gente fica se comparando o tempo inteiro. Às vezes, para cada coisa da nossa vida, a gente tem alguém para se comparar e lutar contra, e viver contra, entende? Isso é um perigo. Enfim, comenta aqui embaixo, tá? Clica aqui nos links aqui embaixo, tá bom? E, obviamente, compartilhe este vídeo, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, porque assim, para sair desse nível de compensação, a gente tem que querer ser normal, ter bom senso. Senão, não sai. Então, a gente não para de fazer isso, tá? E agora, por final, eu quero te fazer dois recadinhos. O primeiro recado, obviamente, aqui embaixo temos 3 links. São 3 masterclasses. Um chama Mapa da Vida, que é sobre maturidade. Outra chama Simbolismos das Histórias da Disney. E outra chama Como Lidar com os Pais na Vida Adulta. Se você clicar nesses links, tem uma página de cada masterclass, tá? As masterclasses são super baratinhas, menos de R$50, então vale a pena. E o segundo convite que eu te faço é: toda quarta-feira ao meio-dia esteja comigo. Eu estarei ao vivo aqui no podcast do Bom Senso, tá? E preste atenção que esse clube do canal aqui vai poder te ajudar com toda certeza. Então não deixe de ver, de pesquisar, de se fazer um esforcinho para estar comigo, porque vai ser muito legal ter todos vocês ao vivo ou então acompanhando todos os conteúdos, essa nova fase aí do podcast do Bom Senso. Beleza? É isso, meus caros. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.